Olá, que bom nos encontrarmos novamente. Como eu sempre digo, é uma satisfação para mim, toda quinta-feira às 19h42, nós pararmos para essa boa conversa. E eu agradeço mais uma vez a cada um de vocês, a cada uma de vocês que nos proporcionam esse momento de conversa. Agradecer pela atenção. Eu sei o quanto a sua atenção é concorrida e você nos dá o privilégio de estar com a gente às quintas-feiras, às 19h42. Então, puxa vida, mais uma vez, nós falarmos da superação sem limite. Nós reservamos essas quintas-feiras para falar desse movimento. Eu tenho uma satisfação tão grande de falar superação sem limite por uma vida com saúde e propósito. Eu queria, antes de falar mais um pouco sobre o nosso desafio, eu queria te perguntar, você está me ouvindo bem? Hoje eu me posicionei de uma maneira diferente, que eu quero mostrar algumas coisas aqui no Flipchart e para que vocês vejam o nosso quadro de medalhas, porque uma coisa que me motivou muito para esse movimento Superação Sem Limites foi essa minha vida inteira de maratonista, de me desafiar a fazer coisas extraordinárias. Mas eu queria te perguntar, você está me ouvindo bem? Já chamou alguém para participar junto? Já convidou as pessoas a entrarem nesse movimento com a gente? Que ótimo então, que ótimo então. Olha aqui, eu trouxe mais uma vez para você ver. É só para você, para quem fez a inscrição com o kit VIP, se não recebeu, vai receber nos próximos dias essa medalha com essa camisa, Superação Sem Limites, por uma vida com saúde e propósito. E para quem fez a inscrição virtual, está acompanhando com a gente e vai receber a sua medalha virtual, vai receber o seu certificado virtual e vai estar com a gente no dia 29 de novembro, se colocando em movimento, se desafiando a fazer uma caminhada em qualquer distância, a fazer uma corrida em qualquer distância, algo que seja desafiador para você. E hoje eu quero falar um pouco do que representa para mim essa história de desafios, essa história de me desafiar e desafiar você, desafiar as pessoas a fazer algo maior para a sua vida, para a sua carreira profissional. Eu acho que eu sempre tive isso no meu sangue, no meu DNA, essa questão de procurar trazer as pessoas, de procurar motivar as pessoas a dar um significado para a própria vida, a dar um significado para o que ela faz, a fazer as coisas com propósito. Acordar de manhã sabendo que tem algo proveitoso a fazer. Acordar de manhã trazendo motivação para o seu dia, transformando muitas vezes coisas corriqueiras e banais em coisas importantes, em coisas com significado. Até porque o valor das coisas é relativo. Nós é que damos valor diferenciado para as coisas. Nós é que olhamos as coisas de maneiras diferentes. E aí, se eu olho para as coisas do meu dia, se eu olho para as coisas que eu vou fazer, para as coisas que eu me proponho a fazer com significado maior, com propósito maior, essas coisas se tornam importantes. Essas coisas ganham um significado maior. Eu sempre falei que a conquista, o que representa uma conquista é proporcional ao seu envolvimento para aquela conquista. O que dá valor para uma conquista é o quanto você se dedicou para essa conquista. O que realmente valoriza algo que você conquistou é o seu esforço, é a vontade, é a garra com que você buscou aquilo. Então isso é que faz valer a pena, o algo de dentro para fora, é a maneira com que eu vejo as coisas, com que eu encaro as coisas, com que me desafio a fazer as coisas, é que dão o verdadeiro valor.
E quando eu consigo trazer outras pessoas dentro desse espírito verdadeiro, de querer o bem para outra pessoa, de querer algo que vá fazer um bem para outra pessoa, isso faz valer a pena. Vocês já me ouviram dizer algumas vezes aqui que tudo que eu conheço ou todas as boas experiências que eu vivenciei só tem valor se eu passar para outra pessoa e se outra pessoa fizer e for bom para ela também. Isso aí pode se tornar uma corrente do bem. Um vai levando para o outro e passando para o outro, e no final nós podemos ter uma grande quantidade de pessoas num movimento como esse aqui, por uma vida com saúde e propósito. Eu quero até fazer um registro aqui, o meu amigo Ailton, hoje eu estava conversando com o Ailton, me dá uma satisfação muito grande, e só de olhar para o Ailton parece que já valeu a pena essa questão da superação sem limites. O Ailton passou por uma questão de saúde gravíssima, há muito pouco tempo, e de repente ele se despertou, falou: Zé, eu vou junto nesse desafio. O Ailton está caminhando todos os dias com disposição, já emagreceu, já está com muito mais vitalidade, acordando todo dia e calçando tênis. Ele chegou a me dizer que acordou esses dias, calçou o tênis. A esposa dele, a Rejane, falou assim: Ailton, está chovendo. E ele falou: e qual é o problema de estar chovendo? Eu vou fazer minha caminhada. O Zé falou que coloca o tênis todo dia. Olha que coisa boa, olha o que representa isso. Olha o que representa isso. Eu já até falei com o Ailton, eu faço questão de ir lá em Goiânia, fazer uma caminhada com ele, para a gente conversar um pouco sobre isso. O que representa essa atitude, esse despertar para algo que de repente eu posso, para algo que de repente pode transformar a minha vida, para algo que de repente vai melhorar a minha saúde, para algo que vai melhorar a minha disposição. Puxa vida, que coisa boa! E isso tudo que eu estou dizendo aqui não é para correr, não é para fazer atividade física, é para qualquer coisa na sua vida. Eu aprendi isso na longa estrada da vida. Se eu quero alguma coisa de verdade, eu vou me colocar em movimento e vou fazer. Se eu vejo algo que realmente é importante para mim, eu não fico pensando: será que eu posso? Será que eu tenho tempo? Quanto é que vai custar? Eu não fico pensando essas coisas. Eu vou lá e faço. É o que eu chamo de primeiro coloco o tênis. Esse colocar o tênis é fazer. Esse colocar aqui, primeiro coloca o tênis, é o fazer. E eu inclusive convido você, se você ainda não leu esse livro, eu escrevi com muito carinho para despertar as pessoas, para algo significativo nas suas vidas. Se você quer receber esse livro com uma dedicatória muito especial minha, é só você entrar na Amazon e fazer o pedido, que eu vou autografar, fazer uma dedicatória toda especial e vou te encaminhar. E depois você vai me contar se te inspirou ou não. Então, eu já vivencio isso por uma vida inteira. E hoje, eu parei para conversar um pouco com você em como você pode programar a sua mente para que você possa alcançar os objetivos que você quer. Talvez você seja uma das pessoas que querem as coisas, só que não conseguem começar, ou começam e não conseguem terminar, ou fica procrastinando para o outro dia. Tem uma boa intenção, mas não vem com a ação. Até quer alguma coisa, sabe que vai ser bom e não tem a iniciativa de começar. Eu vou parar para mostrar para você como é que é o funcionamento da mente e como você pode fazer, através dos seus filtros mentais, da sua programação da mente, você pode se tornar uma pessoa ativa. Você pode se tornar aquela pessoa que, quando fala que vai fazer a coisa, verdadeiramente vai fazer. Que quando quer alguma coisa, não vai medir esforço para fazer.
E eu, inspirado por um curso que eu estou fazendo com meu amigo Danilo Porto, eu trouxe aqui algumas coisas em relação ao funcionamento da mente e como a gente cria esse processo mental para a gente seguir rumo aos objetivos que a gente quer. Primeiro, uma coisa que eu não abro mão, que é a congruência. A congruência entre o que a gente fala e o que a gente faz. Como eu sou um coach hoje, como eu sou um treinador de programação neurolinguística, eu quero partir aqui dessa definição do coach, até que o Danilo nos trouxe no final de semana. Esse curso mesmo que eu estou fazendo no final de semana. Eu, esses dias, conversando com uma amiga que é uma mentora minha nesse processo de coach e tudo, ela me inspirou, falou: Zé, quem sabe você faz o credenciamento da Federação Internacional de Coaching? É uma coisa que eu vinha pensando de longe há muito tempo. Sabe o que eu falei para ela na hora? Falei assim, eu vou fazer. Simples assim, vou fazer. Me fala aí, o que eu preciso? Qual é o processo para fazer? Ela falou, olha, você tem que ter mais de 500 horas de atendimento. Isso eu tenho já, tudo catalogado. Você tem que ter 125 horas de formação. Eu já resolvi fazer essa formação que eu estou fazendo já. Ela falou, você tem que ter 10 horas de mentoria. Eu já fiz 1h30 na semana passada com ela e vou fazer as outras no mês de dezembro e janeiro. Ela falou que eu tenho que fazer uma prova, eu já vou me preparar para fazer essa prova. E lá no primeiro trimestre do ano que vem, eu quero me credenciar como um coach PCC da Federação Internacional de Coach. Depois de anos e anos exercitando e trabalhando a mente, para mim é assim, eu tomo a decisão e eu já sei o caminho. Eu tomo a decisão e eu já olho para o primeiro passo, para um planejamento para execução. Não passa mais pela minha cabeça se eu estou com muita coisa para fazer, se eu tenho tempo ou não tenho tempo. Eu assumi o compromisso, eu me coloco em movimento. E eu, como coach, vou dizer para você assim, o que é o coach? Vocês, às vezes, pensam assim, vêm falar de pessoas que fazem isso e tal. O que é o coach? Qual é o papel do coach? Está aqui, ó. O que é o coaching? Que é o processo. É um processo instigante, por isso é que eu fico provocando vocês o tempo inteiro. É um processo instigante e criativo, processo instigante e criativo, que visa liberar o potencial para a máxima performance da pessoa. Então, o processo verdadeiro de coach é esse. É um processo instigante e criativo para liberar o potencial, o seu potencial, para que você vá rumo aos seus objetivos. Ou seja, é a arte de engajar a pessoa para ela buscar aquilo que ela quer. Para ela sair da inércia e buscar aquilo que ela quer, utilizando e potencializando os seus próprios recursos, os seus recursos internos. E eu, como treinador de PNL, eu ensino a pessoa as ferramentas, as técnicas, para que ela busque os recursos internos, para que ela libere o seu potencial, para que ela possa verdadeiramente buscar aquilo que ela quer. E sabe como é que é esse processo, a fórmula da mudança? Nós temos, inclusive, o que nós chamamos de fórmula da mudança. Sabe o que é a fórmula da mudança? Olha aqui, fórmula da mudança. A fórmula da mudança é isso aqui, ó. I vezes V vezes PP maior do que RM. Aí eu te pergunto, I vezes V vezes PP maior do que RM. Quais são esses fatores dessa fórmula da mudança? Como é que funciona esse processo aqui? Olha aqui.
Primeiro, o que é o I? Será que é o que é o I, hein? O I aqui, ó, o I é a insatisfação que de repente você está no seu estado presente. Opa, insatisfação. Pode ser a insatisfação e a intenção. Então, até a insatisfação provocando a intenção de mudança. E o V? O que é o V? O V é a visão. Ou seja, se eu estou insatisfeito hoje, ou se eu tenho uma intenção de mudança, para onde eu quero ir? Onde eu quero chegar? Qual é o meu propósito? Qual é o meu objetivo maior? Partindo da minha insatisfação e buscando uma intenção para chegar ao meu significado, ao meu objetivo, ao meu propósito, que é a visão. Vezes o que é aqui? Aqui, se eu tenho intenção, se eu tenho a visão, eu já posso olhar para quê? Primeiros passos. Ou seja, me colocar em movimento. Se eu tenho uma intenção, se eu tenho uma visão, eu sei onde que eu quero, se eu tenho clareza, então eu me coloco em movimento, dando os primeiros passos. Isso aqui tem que ser maior do que o quê? Tem que ser maior do que o quê? A minha, maior do que a minha, o quê? Resistência à mudança. Resistência à mudança. Então, se a minha intenção, se a minha visão, se eu tenho um propósito, se eu tenho clareza e eu sei os primeiros passos, se isso aqui, vezes, for maior do que a resistência à mudança, o que vai acontecer? Eu vou me colocar em movimento. Eu vou buscar porque eu tenho clareza em relação ao que eu quero, que eu tenho uma visão. Porque eu tenho uma intenção positiva e eu sei o que eu vou fazer. Se eu juntar tudo isso for maior do que a minha resistência, eu vou me colocar em movimento. Eu vou sair da inércia, porque até a inércia que me proporciona a resistência para me colocar em movimento. Fez sentido para você isso aqui? Fez sentido para você isso aqui? Então perceba sempre a sua visão, o que você quer, te motiva verdadeiramente, e nós ensinamos na PNL você a se conectar, é você fechar os olhos, respirar e imaginar você conquistando aquele objetivo que você quer. Por exemplo, eu me emociono e me arrepio de pensar na minha maratona no dia 29 de novembro. Ao parar aqui, eu me vi ali no Parque do Sudoeste, 6 horas da manhã, dando a largada para a minha 27ª maratona. Correr os 42 quilômetros da maratona pela 27ª vez. E de repente, eu não imaginava que a minha 27ª maratona fosse tão especial quanto será essa. Vocês imaginam para uma pessoa que tem 26 anos que corre maratona, de repente se dispõe a organizar uma maratona no ano que todas as grandes maratonas foi cancelada e poder depois receber e colocar uma medalha no peito do Instituto Z1 em função de um movimento que você criou, de um movimento que você engajou mais de 500 pessoas, de um movimento pela saúde, de um movimento por uma vida melhor, você poder correr pela 27ª vez, 42 quilômetros e colocar essa medalha no peito, olha o significado disso, olha o propósito disso. Então, se você fechar os seus olhos
e se imaginar conquistando algo que você quer, e você se encheu de emoção, se te deu arrepios, se te deu aquela energia boa, é sinal que você quer, porque a sua visão é grande, a sua intenção é maior, você sabe o que vai fazer. Automaticamente isso é muito maior do que a sua resistência à mudança. E eu vou te dizer uma coisa, aí você sim vai colocar o seu tênis da atitude e vai se colocar em movimento. É esse o processo. Aí você fala assim, Zé, mas eu não estou conseguindo imaginar. Às vezes eu começo, às vezes na primeira semana, nos primeiros dias, eu começo e de repente eu vou desanimando e a coisa não acontece. Aí eu vou te mostrar então como é que funciona a nossa mente, como é que funciona o nosso cérebro. Eu vou ver você, eu quero que você se esforce. Agora eu quero que você se esforce junto comigo para conseguir ver o que eu vou desenhar aqui como um cérebro, tá? Porque não vai ser fácil você achar que isso aqui vai ser um cérebro. Então aqui eu tenho uma base e aqui eu tenho ó, o que eu tenho aqui? Vamos imaginar que aqui é o cérebro. Então, aqui eu tenho aqui é a base. Eu tenho aqui o meu cérebro reptiliano, não é isso? Aqui é o quê? É o meu cérebro límbico. E aqui é o quê? É o neocórtex. É o neocórtex. Então, aqui é onde estão meus instintos, dentro do cérebro reptiliano. Aqui dentro do límbico estão o quê? As minhas emoções. Aqui estão as emoções. E aqui no neocórtex é que está a visão, porque aqui no neocórtex é a razão. Aqui é a emoção, aqui é a razão. Aqui é o límbico, aqui é o reptiliano, que é o do instinto, aqui as emoções, aqui a razão. E aqui dentro do cérebro límbico, nós temos os caminhos neurais. Nós temos os caminhos neurais. E aí, dentro dos caminhos neurais, para eu criar um caminho rumo à minha visão, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que criar aqui uma intenção. Vou até fazer um coraçãozinho aqui, eu vou ver se eu consigo fazer. Ó, aqui faz de conta que isso aqui é um coração. Então, aqui eu tenho que criar a minha intenção com emoção. Se eu crio aqui a minha intenção com emoção, essa intenção com emoção aqui dentro do límbico, ela vai fazer com que, de repente, eu crie esse caminho. E esse caminho é o que vai me levar para a minha razão. Então, se eu começo a sentir com mais intensidade a minha visão, o que eu quero, trazendo emoção para esse movimento, eu vou acordar todo dia e vou me colocar em movimento. Eu vou acordar todo dia e vou falar, puxa vida, é isso que eu quero. E aí eu vou criando esse caminho, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer.
e você todo dia se renova, se reforça, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer. E aí sabe o que acontece? Você cria um novo caminho, você cria uma nova trilha neural, você cria novos comportamentos que se tornam novos hábitos rumo à sua visão. Então, se você, ao fechar os olhos, você tem clareza em relação ao que você quer e você começa a criar esse movimento, se você acorda todo dia com disposição para fazer, logo isso vai se tornar automático, logo isso vai se tornar um processo contínuo rumo ao atingimento dos seus objetivos. E cada vez que você atingir um objetivo, você vai ter uma força interior mais forte para acreditar que você pode querer outra coisa, que você vai conseguir. E aí você vai lá e consegue aquela outra coisa. Aí você vai estar mais estimulado a fazer outra coisa. E é assim o processo. Foi assim que eu corri 26 maratonas e é acreditando nisso que eu estou pronto para correr a minha 27ª maratona no dia 29, ou seja, daqui a 1 semana e 3 dias. Então é esse o processo. É esse o processo. Você começa a imaginar o que você quer. Você vai dando força, você vai dando forma. Cada vez que você fecha os olhos e respira, você vê com mais nitidez aquilo que você quer. Ao fechar os olhos e se conectar com você, você sente mais a vontade e a emoção de buscar aquilo que você deseja. Aí você vai incorporando esse seu querer verdadeiro. Aí você vai incorporando cada dia mais essa visão, esse propósito. Esse propósito vira um objetivo. E se você conhece a programação neurolinguística, por exemplo, você vai saber expressar o seu objetivo. Como é que você expressa o seu objetivo? No positivo, de uma forma pragmática, de uma forma mensurável. Vai analisar se prejudica alguém ou se não prejudica, se está inteiramente sob sua responsabilidade, se você está verdadeiramente comprometido, comprometida com o processo. E aí você vai seguir com toda a convicção rumo a qualquer objetivo que você queira. Rumo a qualquer objetivo que você queira. E aí, você exercitando isso, você vai ter uma vida em abundância. E eu, todas as vezes que eu falo da vida em abundância, eu falo que uma vida em abundância é uma vida com propósito, é uma vida com significado, não é uma vida de quem fica olhando os últimos números do contra-cheque. Não é uma vida de quem fica olhando se ganhou um dinheirinho ou uma aplicação, uma coisa. Uma vida com propósito é ter uma vida cheia de amigos, é ter significado no trabalho, é ter um propósito maior para fazer as coisas, é ter verdadeiros amigos, é usufruir dessas amizades. É ter uma família unida, é construir bons relacionamentos, é ser um agente de boas vibrações, de boas emoções, de boas energias. Isso é ter uma vida em abundância. E eu quero confessar para cada uma de vocês, graças a Deus, eu tenho uma vida com muita abundância. Pela família que graças a Deus eu tenho, pelos amigos que eu tenho, por esse trabalho maravilhoso que nós escolhemos fazer, que a Madalena está junto comigo fazendo. Isso nos traz uma satisfação muito grande, isso nos coloca em movimento diariamente. Ter cada um de vocês, a gente vê, eu falei do Ailton hoje, desse se colocar em movimento dele pela saúde, acreditando nesse desafio nosso. Agora nós temos outras muitas pessoas que estavam dentro de casa, que não estavam fazendo nada e se colocaram em movimento, se desafiando. Nós estamos recebendo fotos maravilhosas todo dia. Esses dias eu recebi uma foto
algumas fotos maravilhosas da Célia e da tia Ena treinando, fazendo as caminhadas, se preparando. E elas estavam ali dentro de casa, reclusas, e estão colocando as máscaras, fazendo a sua preparação, se colocando em movimento, e isso está trazendo energia boa para elas. Eu vejo a Paola lá em Fortaleza, a Paola que estava assim, precisando tanto de olhar para o sol, de olhar para o mundo, de ver as coisas. E a Paola me manda mensagem sempre, manda fotos mostrando que ela está se preparando para fazer a sua caminhada lá no dia 29. Eu vejo meu amigo Renato treinando todo dia, vai correr os 42 quilômetros, ao mesmo tempo que eu estou correndo aqui em Brasília, o Renato vai estar correndo 42 quilômetros lá em São Paulo. O Renato é um grande amigo que eu tive a satisfação de trazê-lo para esse mundo da maratona. E hoje ele me agradece sempre que me encontra por eu ter trazido esse motivador, esse entusiasmo para a vida dele. Então tudo isso, gente, é que faz com que vale a pena. Vale a pena estar aqui com vocês, vale a pena me preparar para esses encontros, vale a pena a gente abrir as novas turmas de formação de PNL, faz valer a pena a gente criar todo esse processo para que as pessoas experimentem, para que as pessoas aprendam a fazer esse movimento, para que as pessoas criem essa força interior e saibam trabalhar seus filtros mentais. E o processo pode ser simples assim, gente. Uma respiração boa e profunda te conecta. E ao você se conectar, você mexe com a sua fisiologia. E ao mexer com a sua fisiologia, você se abre, ou seja, para estados internos positivos. E esse movimento da fisiologia para os estados internos positivos vão te trazer pensamentos positivos. E o que vira pensamento positivo? Atitude positiva. E o que vira atitude positiva? Comportamento positivo. E o que vira tudo isso? Os resultados que você quer para a sua vida, os resultados que você quer para a sua carreira profissional. Tudo vira consequência, gente. Tudo passa a ser mais fácil, mais palpável, mais concreto. É esse o processo. Então, com a mesma satisfação de sempre, com a mesma satisfação de todos os nossos encontros, eu quero me despedir de cada um de vocês, primeiro fazendo um convite muito especial. A próxima quinta-feira já vai ser a véspera do nosso grande desafio. Eu vou estar junto com meu amigo Dr. Leandro na quinta-feira, na próxima quinta-feira. Nós dois lançamos esse desafio, ó, eu e Dr. Leandro, e nós vamos estar juntos na próxima quinta-feira para falarmos da véspera do desafio. E nós vamos aproveitar a presença do Dr. Leandro para explorar um pouco mais os conhecimentos dele da medicina, da nutrologia, que ele é especialista, da medicina esportiva, que ele é especialista. Então nós vamos sugar mais um pouco de orientações e ensinamentos dele. E vamos nos emocionar juntos, nos preparando para o grande desafio do dia 29, que é o próximo domingo, passando o próximo no outro. Beleza? Agradecendo a sua amizade, que para mim é sagrada, e sendo muito grato por você nos dar a sua atenção, mais uma vez eu te agradeço e te convido como sempre. Vamos juntos e um grande abraço a todos.